você. Oferecimento: Spa Terapêutico Cláudia Correia, Hotel Best Western, Docilar Cesta Básica, Ale Bolos e Estúdio 7. Olá, tudo bem? Como vai você? Como é que passou aí o Réveillon? Eu espero que vocês estejam bem e mais um ano se inicia. Olha que coisa maravilhosa, né? E eu espero sinceramente que nós possamos estar juntos esse 2017, trabalhando com temas maravilhosos, com temas enriquecedores para você e para a sua família, ok? Hoje nós iremos estar conversando com vocês acerca da sexualidade no adolescente. Olha que maravilha, né? A sexualidade do adolescente. Nós precisamos saber, nos aprofundar um pouquinho acerca disso aí. Afinal de contas, não podemos ser omissos. Pais, mães, nós não podemos ficar calados e cruzar os nossos braços. Nós temos de agir, nós temos de olhar melhor para os nossos filhos. Então, espera que hoje, daqui a pouquinho, eu trouxe uma psicopedagoga que já está aqui, uma pedagoga, e nós iremos discutir esse tema. Mas antes disso, eu não posso deixar de agradecer Socorro Chalub. Beijo para você, muito obrigada, tá? A maquiagem, ó, o penteado, amei, tá certo? Então, muito obrigada mesmo. E aguarda aí que o Como Vai Você está começando e a gente volta já já. Estamos apresentando Como Vai Você, com a doutora Cláudia Correia. Voltamos a apresentar Como Vai Você. E o programa de hoje vai estar falando sobre a sexualidade do adolescente. E para isso, eu convidei uma pedagoga e uma psicopedagoga. A pedagoga é a Daniele Queiroz. Olha, é um prazer imenso. O prazer é todo meu, dona Cláudia. Coisa muito obrigada boa, pelo convite. viu? Me sinto lisonjeada de estar aqui. Oh, para mim é um prazer, viu? Eu convido as pessoas assim certinha para isso. E eu sei que você vai poder contribuir muito, que bom. Tá? Certo. E a Rose que já veio uma vez ao programa, não foi, Rose? Isso mesmo. A já vi no Rose programa. que é pedagoga, não, psicopedagoga. Psicopedagoga, né? A Rose é isso. psicopedagoga. Prazer de novo, Rose. Prazer também, Cláudia, estar novamente aqui no seu programa. Me sinto muito honrada com o convite. Oh, coisa boa, a honra é minha, tá certo? Mas olha, vocês sabem que esse é um tema extremamente importante, a sexualidade do adolescente. Mas antes de nós nos aprofundarmos, eu gostaria que vocês pudessem explicar melhor, né, para o telespectador qual a diferença, então, do sexo e sexualidade, né? Porque pode estar havendo aí uma confusão, não é isso? Então, o que é que vocês têm a dizer para o telespectador? Então, o sexo, né, ele se refere muito mais à questão do coito, do relacionamento sexual, do ato sexual em si, né? E a sexualidade, com certeza, ela também tem a ver com sexo, mas ela não se refere apenas ao sexo, né? Todos nós somos seres sexuais, né? Nós passamos por mudanças físicas, neurológicas, psicossociais. Temos aí a puberdade que o adolescente enfrenta. Então, esses momentos da vida do adolescente têm a ver com sexo, mas não é o sexo sim. A gente tem que colocar uma coisa separada da outra, né? Exatamente, Rose. E nesse momento, né, da vida do adolescente, ele sente
ele fica preocupado com isso, porque ele não sabe diferenciar o que é o sexo e o que é a sexualidade. Por estar havendo essas mudanças no corpo dele, né, que ele está crescendo, estão vindo novas descobertas, né, comumente ele confunde o sexo com a sexualidade. Com a sexualidade. Mas, olha, algo que as pessoas confundem e outras pessoas gostariam muito de saber. Por exemplo, tem famílias que conversam, tanto trocam carinho, são pessoas mais afetivas, né? E eles conversam com seus filhos a respeito do sexo, a respeito da sexualidade e mais abertamente, sabe? Sem nenhum tabu, na verdade. Vocês acreditam que isso é importante? Porque existe já outro aspecto, existe outra característica aí de famílias, de pais que não tocam num assunto por achar que aquilo é inconveniente, é inapropriado, né? Então, quem aí dos dois grupos vocês acreditam que estão agindo da melhor forma possível? No caso, aí uma família, né, estruturada, que conversa, né, com o adolescente, que está se descobrindo, né, é importante, porque ele vai crescer, ele vai se desenvolver emocionalmente, né, ele vai ser um adulto estável, um adulto, né, responsável, né, com o seu corpo, né, responsável com a vida. Enquanto que nas famílias em que é tratado como tabu, esse adolescente ele pode vir, né, a se tornar um adolescente que pode fazer a utilização de drogas, né, vai fazer emocionalmente ele não vai ser um estável. E principalmente que hoje, dentro da nossa sociedade, o adolescente ele tem, né, uma gama de conhecimento. Nós estamos aí com a internet, a gente está aí com jornais, com revista, com os amigos, né, com os WhatsApp da vida, com os livros, né? Então, tudo isso daí, né, o adolescente ele tem acesso. E muitas vezes ele pode ter um acesso não tão bom, que com a família, uma família que coloca para ele, realmente desmistifica a questão do sexo, né, ele vai crescer emocionalmente bem para a vida. Vai poder usar do seu corpo, né, muito da forma correta, sim, como tem que ser. E no tempo certo. E no tempo certo, no tempo correto, sem muita pressa. Isso. Né? Porque a gente vê que tem menininhas, né, meninas com 11, 12 anos que já estão. É, né? verdade. E eu acredito também, doutora Cláudia, que os pais devem informar os seus filhos a respeito do sexo, da sexualidade, para formar a mente deles a respeito. Né? A gente vê, como a colega falou ainda há pouco, que nós estamos vivendo um advento da informática, né? da internet, da tecnologia. Então, os jovens cada vez mais estão buscando conhecer as várias culturas que envolvem a sexualidade e o sexo. E aí que entra o risco, né? Porque cada família deve ter conservar o seu pensamento, defender aquilo que acreditam, e devem sim conversar com o adolescente a respeito, e abertamente. Eu proponho isso aos pais sempre que eu falo com eles, que eles falem abertamente sobre o assunto. Porque a escola da vida, o mundo lá fora, os jovens, os amigos dele vão falar sobre o assunto abertamente. E é importante que o pai seja o primeiro a informar o filho a respeito da sexualidade dele, do sexo, antes que o mundo faça isso. Né? Antes que as pessoas façam isso. É verdade. Não é? Porque senão pode ir de uma forma deturpada. Exatamente. Não é verdade? Isso. Né? E outra mais, viu, pais? Quando diz assim, que falar abertamente, lembre-se que tem uma fase. Exatamente. Se o teu filho fez uma pergunta, responda apenas aquela pergunta, porque ele está perguntando e o que está mesmo interessando naquele momento para ele é aquela dúvida ali. Porque o que é que acontece? Tem pais que o filho faz uma pergunta e ele já vai falar sobre tudo. É verdade. Né? Olha, vamos respeitar a fase da criança. Se ele fez aquele questionamento, é aquele questionamento. No tempo certo, pode ficar... Olha, compreenda que no tempo certo, quando a mente dele já trabalhou aquilo ali, vai vir com outra pergunta para você. Pode ficar... Aí você responde, tá? Mas vamos respeitar as fases. Exatamente. Nós somos... Seres humanos, nós somos como estações, as estações do ano. Cada estação
tem a sua característica própria. É importante que os pais respeitem isso também na conversa com os filhos, né? Às vezes a criança ou o adolescente não está nem interessado em conhecer tanto a respeito ainda. E é muito cedo para falar, como a senhora mesmo disse. E os pais devem compreender. Eu até instruo os pais também para que eles busquem algum tipo de informação a respeito. Conversando com especialistas, como os psicólogos, né? Os psicopedagogos, os pedagogos também, sim. a respeito, para que eles possam ser instruídos de maneira certa, para que possam informar os seus filhos. É verdade. Porque muitas vezes também o próprio pai ainda não recebeu a instrução correta, possivelmente pela criação que ele teve dos pais, né, a formação que ele tem, e aí ele transfere isso também para o filho dele, e às vezes vai passando para outra geração também. É importante que o pai acompanhe esse advento tecnológico que nós estamos vivendo e ele comece a ler a respeito e se informar com pessoas especialistas, não é, Rose? Para poder discutir com o filho de maneira coerente e sábia. Exatamente, né? Porque é algo que a gente está vendo. Apesar de tanto conhecimento, né, que está aí sendo oferecido, mas a gente tem que ter cuidado se aquele conhecimento ali, se aquele assunto tem fundamento, tem não é, fundamento, Rose? exatamente. Não é porque verdade? o pai ele tem que estar vendo, estar de olho realmente no que o filho está lendo, né, do que ele está conversando. Né? Não é uma questão de vigiar o adolescente, mas dialogar com ele. Né? E nesse diálogo ele tem que impor os limites também, porque a gente pode observar que o adolescente hoje, muitos pais consideram estão dando uma liberdade, mas não estão dando limites para o adolescente. E isso é importante. Não é proibir, não é liberar geral. Né, mas impor limites para cada momento, para cada etapa da vida do adolescente. Que aí sim, ele vai crescer um adolescente saudável, né? Outra coisa, falar com naturalidade, né? É isso que a gente precisa, né? Falar com naturalidade, não fazer daquilo, né? Isso, não, um motivo de monstro, vergonha. Um monte de vergonha, não é verdade? Mas olha, a gente vai se aprofundar mais, tá? Daqui a pouquinho nós estamos voltando e elas vão estar aqui, não vão fugir não, tá? Aguarda aí também, porque o assunto está só começando. Estamos apresentando Como Vai Você, com a doutora Cláudia Correia. Voltamos a apresentar Como Vai Você, com a doutora Cláudia Correia. E agora, nesse momento, meninas, nós vamos prestar um pouquinho atenção aí, tá? Porque eu vou chamar a doutora Suelen. Doutora Suelen, olha, é um prazer imenso, nós estamos começando o ano, né? E que bom nós estarmos juntas novamente. E eu preciso, diz aí, pergunta ao povo na rua, o que é que eles acham do sexo entre os adolescentes. Olá, bom dia, como vai você, doutora Cláudia? Eu estou sim, estou lhe ouvindo, estou aqui no centro da cidade. Pergunta a eles se eles concordam, se não concordam, enfim, vamos lá, eu quero saber o que é que o povo está falando a respeito e acham a respeito do assunto. Manuel, bom dia, tudo bom? Você sabe que cada vez os nossos jovens, eles têm ingressado na vida sexual mais cedo. O que você acha disso? Bem, no meu ponto de vista, não é certo, né? Porque eles não estão preparados. Por ser jovens, vai que num ato sexual desse a menina sai grávida. Quem vai cuidar da criança? Isso aí vai acarretar para os pais da criança criar a criança que eles fizeram. Então, no meu ponto de vista, isso não é certo. O jovem é para estar na escola estudando, se preparando para ter um futuro melhor, né? No meu ponto de vista, é assim. Ok, Manuel, muito obrigada. Doutora Suelen, outra pergunta que eu preciso saber aí das pessoas é, será que eles acreditam que aquilo que os filhos estão lendo, estão assistindo, ou de repente alguma coisa que eles estão frequentando, será que tudo isso pode estimular também a relação sexual precoce?
Estamos aqui de volta, agora eu estou aqui com o Ramires Marinho e vamos ouvir a opinião também de um jovem. Ramires, você sabe que os nossos jovens têm cada vez se envolvido na vida sexual mais cedo. Você acha que aquilo com que ele ouve, ele vê e ele assiste interfere no comportamento? Oi, Sueli, acredito que sim, porque hoje as músicas geralmente envolvem muito a questão sexual, né? E isso aflora dentro do jovem, né? Ter uma vida sexual ativa mais cedo, ele desperta nele desejos, né? Que eu acho que a música ela tem esse poder de despertar dentro da gente sentimentos, né? Ações, e a gente geralmente, através da música, a gente vai agir conforme o que a gente está ouvindo, o que a gente está assistindo na televisão. Então a mídia é muito influenciadora hoje na vida dos jovens. Suzana, os nossos jovens estão aí adentrando na vida sexual cada vez mais cedo, estão sendo influenciados pelaquilo que ouve, que lê, que está aí na mídia, não é verdade? O celular hoje está aí à disposição, com a internet liberada. E o que você acha disso? Eu acredito que a juventude de hoje está sendo sim influenciado pelo que está lhe sendo proposto, né? O que a mídia tem divulgado, que a relação sexual é legal, é bom conhecer a sexualidade o mais cedo possível, né? A gente tem visto aí novelas de adolescente, onde os adolescentes têm cada vez tomado a decisão de ter relações sexuais muito cedo. E aí, com essa decisão, a gente sabe que vem algumas consequências, né? Como uma delas, a gravidez que pode acontecer na adolescência. Eu, por exemplo, fui mãe na adolescência e hoje o que eu penso é que se eu tivesse tido a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria tomado essa decisão, teria esperado uma idade melhor para me iniciar na vida sexual e aí, quem sabe, as coisas poderiam ter sido diferentes. Suzana, muito obrigada. Querida, doutora Cláudia, é aí com você no estúdio. Vocês ouviram o que é que o povo estão falando aí nas ruas, né? Isso é bom, o programa, vocês percebem, porque as pessoas estão interagindo conosco, né? Um tema desse aí, nós estamos podendo ouvir e vamos agora orientar, dar as nossas orientações também, não é verdade? Então, vocês, como especialistas no assunto, né? Vocês acreditam que tudo isso, esse mundo da leitura, que é um mundo que a gente também tem que ter um certo cuidado, o mundo da leitura, a internet, o que eles estão assistindo, será que tudo isso pode interferir, né, nessa relação sexual precoce do adolescente? O que é que vocês acham disso? Acarretando como, por exemplo, gravidez, não é? E tantas outras coisas, doenças sexualmente transmissíveis, não é? O que é que vocês acreditam a respeito? Eu defendo o ponto de vista que diz que não existe nada que você não leia ou ouça, que não existe algum tipo de influência sobre você, né? Então, eu sempre procuro orientar também os pais a respeito, os meus alunos, sobre o que eles estão lendo e o que eles estão assistindo também, né? Como eu disse, agora a gente tem essa geração aí que está com o celular na mão, que o celular é praticamente uma extensão do próprio corpo o tempo todo. Exatamente. Eles estão sempre conectados com o mundo e acompanhando esse Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter e outras redes sociais. E a gente sabe que existe uma troca de informação muito grande, né? Em que as pessoas são orientadas através dessa troca de informações. Porque a informação vai formando você, na verdade, né? Então, eu defendo com certeza que o que o adolescente lê, o que ele ouve, o que ele vê, tem total influência sobre ele. A gente está num momento da sociedade hoje que os jovens estão lendo mais, né? Inclusive, considerando os meus alunos que são leitores também, eles estão procurando mais as livrarias, lendo esses best-sellers aí, que a maioria deles são pautados em romances, né? E eles vão ter ali um tipo de relacionamento, um perfil de um homem, um perfil de uma mulher, um relacionamento que vai ser afetivo, que vai exercer influência sobre ele também. Por isso que é importante que os pais acompanhem também, saibam o que os filhos estão lendo, o que eles estão lendo, qual é a revista que ele está lendo, qual é o livro que ele está lendo. Às vezes o pai disse, não sei não, comprei de presente para ele esse livro, estou levando para ele esse livro de presente que ele queria muito ler, e ele não se importa em saber nem a sinopse, quem é o autor.
qual é a filosofia que ele defende, né? Qual é a ideologia que ele está pregando naquele livro, porque aquele livro tem uma informação. Tem uma informação, uma pregação verdade, ali, né? Que vai orientar verdade. o filho. Exato, está formando. Isso. Né? Está formando. Você vê assim também, Rose? Vejo nesse ponto, assim, então, e no caso, assim, né, uma orientação, né, nós que trabalhamos em escolas, né, trabalhamos diretamente com uma adolescente, né, nós também temos que estar preparados para isso. A escola, o papel do pai é primordial, dos pais, né, na educação dos filhos, e principalmente de estar de olho no que eles estão lendo, mas a escola também, ela tem que assumir esse papel, né, de saber o que o aluno está lendo, como ele está lendo, como ele está sendo influenciado. Para ela estar dando um feedback para o aluno, está mostrando para ele também a realidade, o que é. Isso aí a gente pode fazer através de projetos, de palestra, não só para o adolescente, mas também para os pais. Para os pais. Os pais têm que estar envolvidos na Ser escola, ser orientados. Né, Rose? Porque muitos são pais humildes, né? Nós temos nas escolas públicas do Acre, são pais humildes, que precisam dessa orientação, que não tiveram. Né? Então, eles precisam dessa orientação. Para poder orientar o filho, eu também tenho que ser orientado. Né? Nas escolas, a gente tem alguns projetos. Né? Dentro de um dos projetos, né, nós temos um do Projeto Poronga, né, que é a sexualidade na adolescência, que vai tratar desde dos anticoncepcionais, contraceptivos, gravidez na adolescência. Então, isso aí ajudando o adolescente e os pais também, para os pais poderem estar orientando os filhos. Então, a leitura em si, né, tem que estar... influencia realmente, nós temos que estar de olho realmente nisso. É verdade. Olha, os pais, você vê que sempre volta para o início, né? Os pais, não é verdade? Os pais, eles precisam orientar seus filhos, o diálogo, na verdade, o diálogo, né? E não bater. Vocês acreditam que o bater, né? Aqui no Acre diz assim, a peia, né? No Nordeste diz dar uma pisa, né? Como é que vocês veem isso aí, né? O bater no adolescente porque ele está com alguém, o bater, né? O espancar, o que é que vocês acham disso? Eu me posiciono contra, né? Eu sou completamente contra qualquer tipo de violência, independente, seja com pessoas ou com animais, ou etc. Mas também defendo o ponto de vista que é necessário disciplinar esse jovem. Né? Eu acho que a sociedade perdeu um pouco da linha entre a diferença que é entre você realmente disciplinar a criança e bater, né? Existe uma diferença. E alguns pais, eles, na ânsia de corrigir a criança, adolescente, eles acabam se enveredando pelo caminho mesmo do espancamento, né? Das ameaças, que às vezes produz traumas psicológicos mesmo na criança. E revolta, né? Aí E é que eles vão revolta, fazer mesmo, né? exatamente. Eu acho que você pode dialogar com essa criança bastante, mas isso não é uma coisa que tem que começar na adolescência, né? A gente tem que lembrar que deve começar desde a primeira infância. A conversa com essa criança para que ela chegue à adolescência sem tantas essas loucuras que às vezes que eles querem fazer, essas aventuras que eles querem se enveredar. É importante que o pai comece a ter influência desde já. Mas o que eu vou dizer daqueles pais que não tiveram oportunidade de lembrar disso, de tomar conta disso cedo, né? Eu acho que não é tarde, né, para o pai começar a se informar a respeito, para falar com seu filho sobre e tentar dialogar com ele. Mas eu sempre considero um desafio muito grande para os pais. Porque nós estamos numa sociedade muito conectada e, como Karmal disse numa palestra dele, ele disse, nós estamos conectados demais, mas não somos íntimos de ninguém, não é? Nós não somos íntimos de ninguém, inclusive os filhos não são íntimos dos pais, os pais não são íntimos dos filhos. Justamente por causa dessa situação da internet, da tecnologia, o trabalho, o pai cada vez e a mãe mais fora de casa, e o filho cada vez mais no quarto, com as portas trancadas, ligado na Sky, no Wi-Fi da casa, o tempo todo liberado. Então, ele vai se ausentando desse diálogo. E por isso que, às vezes, o pai acaba tomando uma medida radical de vou disciplinar essa criança, vou disciplinar esse menino, vou chamar ele aqui, vou pegar o cinturão, vou pegar a sandália, vou bater nele. E aí acaba causando mais revolta.
Porque não existe um diálogo, não existe intimidade, não existe amizade entre esse pai e esse filho. E isso não é saudável para o relacionamento, né? É verdade. Olha aí a importância dessa afetividade, né? Desse carinho, Com deles certeza. estarem próximos mesmo, né? Isso. Infelizmente, nós vivemos nessa geração. Né? Essa geração dos jovens tem muitas informações e, ao mesmo tempo que tem muitas informações, qual delas, de fato, está correta, né? Porque o que mais a gente vê e você clica lá em cima são informações, mas ela tem fundamento, ela tem base, né? Você estava mencionando no início, nos bastidores, Daniele, uma coisa que me chamou muita atenção a respeito de livros, né, de revistas que estão, elas estão assim, seduzindo. Isso, elas estão sendo sutis, não é verdade? E mostrando o mundo sexual aos pré-adolescentes e aos adolescentes de uma outra forma. Exatamente, né? A gente, apesar do Brasil ser um país considerado um país que não lê muito, né, comparado a outros países mais desenvolvidos, mas nós temos crianças aí que estão tendo contato com a literatura, né? Como eu falei ainda há pouco, no bloco anterior, é necessário que os pais conheçam, porque essas literaturas elas são lindas, são histórias incríveis. Eu sou leitora também de alguns desses livros, porque, como a colega falou, é importante que a escola participe também da realidade esteja do adolescente. por dentro. Né? E também de filmes, né? A gente acompanha também os filmes, eu também acompanho os seriados de TV, alguns, tentando conhecer qual é o objetivo daquele seriado, qual é a sinopse fala o quê, para poder discutir com o aluno a respeito, né? Mas a influência dos livros é muito grande. Quando eles se enveredam tanto pela internet, né, pela leitura lá na internet, pelas redes sociais, como também acabam se enveredando pela leitura de livros. Ficam apaixonados. A gente se apaixona mesmo, né? Quem nunca se apaixonou por um personagem de um livro? Eu já me apaixonei também, eu já me apaixono até agora, mas eu sempre tenho uma orientação que eu recebi dos meus pais para saber até onde eu posso absorver aquilo que eu estou lendo, né? É importante isso. Os adolescentes têm que ter ser norteado por alguém com mais sabedoria do que ele. Até né? a música, não é? A música, então. Até né, a Rose? música, né? Porque eu não sei nem se eu posso considerar e chamar de música. Porque tem umas composições que, pelo amor de Deus, né? Dói o ouvido, dá uma ânsia aqui dentro, sabe? Aquela vontade assim de botar tudo para fora, né? Porque perturba, né? Incomoda demais. Agora, tu imagina como ela fica excitando. Estimulando, porque ela só está falando a respeito daquilo ali. É fulano que eu estou apaixonado por fulano e que eu vou quebrar a mesa na cabeça porque eu amo. Olha, é tanta coisa que fala, sabe, que eu digo, como é que a pessoa escuta? Sabe, como é que, pelo amor de Deus, gente, né? Imagina os nossos jovens ali com aquelas letras, só falando de sexo, só falando sabe, trazendo, parece que os jovens não fazem mais outra coisa no mundo. Eles não praticam esporte, eles não têm mais projetos na vida deles, não têm outros sonhos, é sexo. Tudo está envolvido o sexo, não é? E nisso daí, muitas vezes, ele se fecha. Ele se fecha como se fosse uma concha, né? Os pais, tem muitos pais, né, tentam até dialogar, até conversar, até explicar. E aí eles colocam, como eles são influenciados por toda essa gama de materiais de informações, né, dos meios de comunicações, né, eles acham que os pais estão errados. Os pais estão errados, os pais não estão corretos. Então, eles se fecham e não deixam o pai conversar. Entrar nele. Isso, existe um bloqueio. Existe um bloqueio, daqui a pouquinho a gente retorna, porque nós vamos continuar essa parte aí, tá? Para finalizarmos o nosso programa. E você de casa, fica aí esperando, porque, olha, daqui nós vamos voltar aí para fecharmos esse assunto rico para todos nós. Estamos apresentando Como Vai Você, com a doutora Cláudia Correia. Voltamos a apresentar Como Vai Você, com a doutora Cláudia Correia. E nós estamos voltando com Como Vai Você de hoje, que está falando a respeito, né, da sexualidade na adolescência. E, para concluir, né, nós precisamos saber se, de repente, esses comportamentos que os jovens estão tendo hoje, né,
se eles podem influenciar nos projetos de vida deles, nos sonhos, na carreira, né? O que é que vocês acham disso? Eu acredito que influencia completamente, né? Eu acho que a decisão do adolescente que ele toma de se envolver sexualmente com alguém, ainda que com a permissividade dos pais, eu considero algo que deve ser retardado na vida dele. Na verdade, ele não deveria adentrar tão cedo na sexualidade, no mundo do sexo, não é? Infelizmente, a gente tem uma sociedade que cada vez mais cedo se envolve e a gente está precisando informar eles a respeito da proteção, a respeito do cuidado com as doenças venéreas, a respeito da gravidez indesejada. Mas o que nós gostaríamos, o ideal, né, que eu acredito que eu defendo, seria que esse adolescente esperasse a maturação do corpo dele, não é? Que ela só acontece por volta dos 20 anos de idade. Por volta dos 20 anos em diante, que é quando termina a adolescência de fato e se começa a fase adulta, né? Porque até então ele está passando por mudanças físicas, né, hormonais, mudanças psicossociais, neurológicas, que afetam completamente o mundo dele. E aí ele está numa situação, o adolescente está vivendo um momento da vida dele que ele está tão cheio de dúvidas, temores, medos, preocupações, e ele vai se envolver efetivamente com alguém, e que ele vai ter que ser responsável por ele mesmo, pelo outro. E ainda é cedo, ele não consegue dar conta de tudo isso, né? Alguém fala, eles vão dizer, mas é claro que eu dou conta. Alguém está vindo em casa e vai falar assim, como você está falando isso? Claro que eu dou conta, eu consigo ser melhor. Consigo dar um exemplo até para alguém mais velho. De fato, existem adolescentes que conseguem, né? Mas existe aí o quê? Uma grande dificuldade que ele vai enfrentar muito cedo na vida dele, numa estação que não é apropriada. Sim, não uma é? estação que não é apropriada. Né? Exatamente. E aí eles podem, né, Rose, prejudicar a carreira deles, né, os estudos. Os estudos, principalmente os estudos, né? Porque o que a gente observa hoje com a gravidez, né, não planejada, uma gravidez na adolescência, muitas meninas elas param de estudar. Elas deixam de estudar. Quando retornam, às vezes já cansadas, digamos, um pouco aqui da vida, de ter que trabalhar. Houve uma quebra, né, Rose? Houve uma quebra disso daí. Então, Queimar ela já não etapas, volta com né? já não volta com aquele gás todo. Né? Então, e também uma coisa que a gente tem que observar é a questão dos pais com uma gravidez não planejada. Muitos pais hoje, eles não transferem essa responsabilidade para os filhos. Muito bem, Para é criar verdade, os seus Rose. filhos. Eles estão criando os netos. Aí, qual é a responsabilidade que o adolescente vai ter, né, se ele... O pai pegou O pai para pegou ele. para ele e ele... Não é? Então, para ele vai estar de boa, como eles colocam, né? É, Tô de de boa, boa. tô de boa. Mas aí os projetos em si dele estão parados, porque ele tem uma criança ali, né, que a responsabilidade é do pai. Mas aí a formação dele, né, a educação dessa Exatamente. Pais, olha, isso aí a gente precisa pensar muito bem a respeito, viu? O que a Rose falou é algo muito sério, né? Se engravidou, não pega essa responsabilidade para você, não. Apoiar é uma coisa, certo? Apoiar é uma coisa, cuidar, né? Nós precisamos fazer isso mesmo. Agora, eu pegar essa responsabilidade para mim, olha, dedinho. Quando é que sua filha, quando é que seu filho vai aprender a ter responsabilidade? Se eu assumo a responsabilidade por eles. Isso. Não é verdade? Então, nós precisamos, pais, se eles tomaram esse caminho, acreditaram que esse comportamento, né, foi o melhor para eles, que eles assumam. Né? Se eles acreditavam que já tinham condições, amadurecimento, né, para isso aí, então que eles assumam também a responsabilidade. Isso. Né? Interessante que Cortella, ele cita no livro dele, que eu li recentemente, ele diz que, infelizmente, a geração que está aqui agora, talvez não cuide dos próprios pais, né? Porque os pais não ensinaram os filhos a cuidar dos outros, né? E é muito triste pensar que no futuro vamos ter aí idosos abandonados, né? A nossa geração talvez seja abandonada pelos filhos, infelizmente, porque a gente está numa sociedade que os pais têm feito as coisas, tomado a responsabilidade dos filhos para si.
não é? Esse o desafio é que a gente orienta os filhos na escola, de vocês, né, como professoras, né, Rose, para que eles sejam pessoas responsáveis pelos próprios estudos, pela própria mochila, pelo próprio estojo, pela própria farda, por chegar na escola no horário, por entrar. E às vezes a gente vê que os pais às vezes querem fazer tudo pelos filhos, até arrumar a mochila, limpar a mochila do filho, e aí vai das pequenas coisas às grandes, como assumir o neto como filho, não é? Que não deveria acontecer. Que não deveria acontecer, Exatamente. né? Porque Exatamente. vamos É quando permitir. entra a questão do limite. Né? Isso. Então, tem que ter os limites, as responsabilidades. Desde cedinho, desde de criança mesmo, ela tem que saber, ela tem que ter as responsabilidades delas, justamente para não crescer uma adolescente irresponsável que vai ter consequências posteriores para a vida dele, no caso uma gravidez, né, ou uma doença, uma coisa. E também eu acho importante nessa questão para os pais estar orientando os filhos na questão do preservativo. Ficou sabendo que o filho já, né, já conversou, já entrou no né, mundo antecipou, do sexo. né? Então, tem que haver essa orientação, mas de uma maneira consciente, de uma maneira boa, para que ele não cause um trauma à vida sexual do adolescente. Porque, muitas vezes, os pais eles vão falar sobre o sexo com os filhos, né? Porque tem que usar camisinha, senão tu vai ficar doente, vai pegar doença, vai pegar isso, vai pegar aquilo. Aí já causa um trauma, já causa um medo, um receio no adolescente. Isso aí também tem que ser... forma de a falar, forma né? de falar, a maneira A de se falar. forma de falar. A forma de falar, né? É para não causar aquele trauma Essa é uma realmente. realidade, né? Verdade. Doutora Cláudia, eu considero essa geração de adolescentes, esse grupo, essas pessoas, né, que são na compreende da idade de 10 aos 20 anos, pessoas incríveis, né? Eles têm um potencial incrível. Eu fico impressionada quanto a gente explora eles, assim, no bom sentido da palavra, explora a capacidade que eles têm de desenvolver projetos, de pensar. Eles estão à frente de nós, né? Muito à frente de nós. A gente nasce numa geração, a geração seguinte que vem, ela vem mais preparada ainda, ela vem mais instruída, mais informada. Então, a gente precisa, os pais, a escola, a sociedade, precisa aproveitar esse jovem. Dá para ele condições de ele explorar o mundo de uma forma maneira positiva. Exatamente. Oferecendo uma boa literatura, eu acho que os pais podem investir nisso. Acho que muitos pais não oferecem, não dão livros de presente para os filhos. Os filhos não leem, não têm contato com literatura alguma, muitos deles, né? Às vezes não é nem questão da pobreza, não é uma condição social, às vezes é cultural mesmo. O pai, às vezes, não tem o hábito de dar. Ele escolhe dar um brinquedo caro, mas não dá um livro caro. Porque o livro é muito caro, vamos dar o brinquedo. Ou então dá o dinheiro do lanche, mas não consegue comprar um gibi no supermercado que custa R$4, por exemplo, da Mônica, Turma da Mônica e outros afins, né? Então é importante que esse jovem ele tenha contato com a literatura boa, com a boa música. Com a boa música. Porque eu aprendi uma vez com um professor meu que ele dizia o seguinte, ele dizia que você conhece a cultura de um povo pela música que ele ouve. Né? E você vai na festa do adolescente, no aniversário, você chega lá e está tocando aquelas canções que são altamente embaladas, que são maravilhosas o embalo delas, mas quando você ouve a letra, você tem ali um contraste, né, de realidade. Você fala, nossa, o que eles estão ouvindo, né? Uma música que chama eles para ter uma vida sexual agora, para dançar sensualmente. E tem as roupas também. Provocantes, né? As roupas cada vez mais sensuais. Tanto os meninos como as meninas estão vestindo cada vez roupas mais sensuais, né? Mais sensuais. Os meninos também. A gente pensava que eram só as meninas que iam expor. Mas os meninos também. Existe agora até um gênero que não tem mais... não precisa mais definir o sexo, né? Não precisa mais dizer se é homem de mulher. Como a gente cresceu na sociedade que separava uma coisa. Chega na loja, você fala, quero comprar esse óculos. Não, mas isso aqui é de mulher. Como o rapaz disse, não, aqui tudo é de todo mundo. Todo mundo pode ser todo mundo. Que isso é bom, pode ser positivo? Pode. Mas deve tomar cuidado a respeito também do que você está vestindo. O que seu filho veste. Eu vejo mães comprando, às vezes, roupas para os filhos, para as filhas, extremamente assim, mostrando o corpo, né? E aí, na rede social, você vê também, às vezes, as crianças, os jovens, participando do Facebook, fora da idade correta, porque você sabe que o Facebook tem uma restrição, né? Todas as redes sociais têm restrições. E eles estão lá, explorando o corpo, expondo o corpo deles, fazendo ali, às vezes, caras e bocas, jeitos, gestos que nós que somos adultos percebemos que está ligado à sexualidade. E esse pai não tem Facebook, esse pai não tem Instagram. E esse pai não verifica. Viu? E quando tem, não verifica, né? Não ainda acompanha. acham bonito, viu?
Ainda acho É bonito, acham olha como a bonito, minha é. filha é Vamos curtir. linda, né? Como a minha filha é, É verdade, gostosa, isso. né? E não sabe Olha que o ela meu tá sendo alvo filho, de- meu filho vai pegar todas, né? Isso, Assim, exatamente. né? Porque eles trabalham dessa forma, né? Infelizmente. Isso. Olha o mundo machista ainda, né? Ainda meu é. filho vai pegar todas, né? Assim? Exatamente, isso. Então vamos ter cuidado com isso, né? Então vamos aproveitar que os nossos jovens são jovens cada vez com potenciais incríveis, nascem cada vez mais preparados, para caminhá-los positivamente, né? De Um uma caminho forma bom, construtiva, né? gente. A amizade dos pais com os filhos, eu sempre bato nessa tecla sempre. Fale com seu filho, converse com seu filho. E tem uma coisa, doutora Cláudia, eu sempre digo também que o pai ele tem que estar tão antenado de forma que o que ele conversou semana passada com o filho dele Não faz mais. não tem muito mais tanta... É uma dinâmica, Exatamente, né? É uma um mundo mudança dinâmico, de assuntos, né? né? Aí ele escuta de você agora, e assim, você já descobriu uma coisa nova, aí alguém está falando uma coisa nova, e você precisa já falar de novo sobre o assunto com ele, às vezes até insistir, usar da repetição, né? Porque às vezes alguns filhos falam, eu estou cansada que a senhora fala muito isso. Eu também falava isso para minha mãe, né? A senhora fala muito. Mas foi a repetição da minha mãe que me orientou no bom caminho também. No não caso, assim, né, seria a rotina. Né? A Exatamente. rotina. Uma das maneiras que eu acho assim, interessante para os pais, que eu acho importante para o pai, é tirar um tempinho, né, para estar com seus filhos. No caso, no momento das refeições, tira um tempinho, ou na hora do almoço, ou na hora do jantar, ou no café da manhã. Insistir para esse encontro acontecer, insistir né? para que esse encontro Porque tem que aconteça insistir, e que de fato. fique longe, né? Se esqueça um pouquinho o celular, se esqueça a televisão, Se porque o desliga que a o gente Wi-Fi, né? se desliga o Wi-Fi, porque o que a gente observa nas famílias hoje, né, tanto a família de classe média, a família de classe alta, qualquer, né, o pai e a mãe às vezes vão para um canto ou estão trabalhando. Tudinho assim, ó. Uma reunião, tudinho assim, ó. Ou às vezes nem sentam na mesa. Às vezes nem sentam à mesa É verdade. para repartir aquele momento, Isso. que é uma partilha. É. Né, uma partilha ali. Então, não sentem. Quando sentam, um está trancado num quarto, está no outro quarto, está na sala, mas aí está lá com o celularzinho do lado, apitou, tá pronto, já está olhando o bichinho. Então, esquecer um pouquinho esse momento da partilha, né? Que foi um momento tão bonito que Jesus deixou para a Isso, gente. é verdade. Né? Que é o momento da comunhão. Isso, né? é uma forma, Porque uma toda vez que a demonstração gente de está amor, ali, né? exato, toda vez que a gente está ali, naquele momento da mesa, nós estamos partilhando, nós estamos comunhando com Jesus. E ali se propaga o amor. Né? Aí vai estar. Aí vão estar todas as orientações. Então, isso aí tem que virar rotina. Porque aí o diálogo acontece. É importante que os pais abracem os seus filhos, adolescentes, né? Porque eles se sentem muito desprotegidos. E eles se sentem muito inseguros também, né? Uma fase de segurança, essa transição da puberdade até a fase adulta, que eles enfrentam várias dificuldades e várias dúvidas e medos. É importante que os pais apareçam, né? Mesmo que o adolescente às vezes rejeite isso, diga assim, não, mãe, eu não quero. Às vezes ele fala, não me abraça, às vezes eu abraço meus alunos ali com cuidado, eles ficam meio tímidos, né? Meio recatados, com vergonha. A gente vê que eles às vezes não têm um hábito, às vezes, eles terem essa afetividade em casa com os pais. Então é importante que os pais abracem, beijem os seus filhos, usem palavras de carinho mesmo, né? E cheire, envolva eles numa atmosfera afetuosa. Porque aí, quando esse pai fala com o filho, ele escuta. Ele vai dizer assim, a minha mãe me ama muito. Ela fala isso porque ela me ama. Eu não gostei do que ela disse, mas ela está certa. Embora eu não queira seguir. Não é verdade? Gente, foi um prazer muito grande. Prazer é meu. Viu? É Nós meu discutimos prazer. aqui, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Né? Maravilhoso. E eu sei que vocês vão voltar outras vezes, tá certo? Que bom. Né? Estamos abertos a convites. Estaremos aqui. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada Pela participação de vocês. Eu tenho certeza que o pessoal aí de casa, eles enriqueceram demais. Pais, por favor, cuidado com a omissão, porque de repente a gente pode pagar um preço muito alto, ok? Então eu volto já para nós concluirmos o nosso programa. Um abração aí. Estamos apresentando Como Vai Você, com a doutora Cláudia Correia. Voltamos a apresentar Como Vai Você, com a doutora Cláudia Correia. Bem, Como Vai Você de hoje, já estou com saudade, né? Eu já estou com saudade de vocês. Mas eu acredito que aquilo que hoje nós discutimos aqui foi enriquecedor para você, pai, para você, mãe, para você que é adolescente. Vejam só, pais, nós precisamos tomar uma atitude diante dessa realidade.
Nós não podemos ficar calados, nós não podemos permitir que aquilo que é trazido para nós, trazido para os nossos filhos, assim de mão beijadas, nós não podemos deixar que tudo isso aí, né, eles possam receber, sem nós pais antes analisarmos e ver se realmente vale a pena e se realmente aquilo ali vai produzir algo positivo, construtivo nos nossos filhos. Lembrem-se, nós pais somos pessoas, deveríamos ser pessoas maduras, né? Nós temos adolescentes que estão em pleno desenvolvimento, mudança de hormônio o tempo todo, então nós é que temos vivência. Se nós é que temos vivência, somos nós que temos de ensinar e orientar, aconselhar os nossos filhos, mas eu estou falando em aconselhar, em dialogar, né? Então, pai, senta com teus filhos, se tem essa dificuldade, tenta, treina, mas faça, porque eles estão precisando de nós. Os nossos filhos, pais, estão precisando de pai e mãe. Então, nós precisamos exercer de fato essa responsabilidade que é nossa, tá certo? E eu espero sinceramente que o programa de hoje tenha contribuído para abrir mais a sua mente, para que você possa ter, nesse momento também, tomar uma atitude e dizer assim: o filho é meu, a filha é minha, eu preciso cuidar deles, eu preciso amá-los, eu preciso dar carinho, eu preciso dialogar, porque eu não posso perder os meus filhos para esse mundo que está aí oferecendo tantas coisas, tantas coisas de uma forma tão banal, ok? Então, um beijão para vocês, fica com Deus, tá? Fica com Deus, inicia o ano com Ele em teu coração, em tua vida, e você vai ver que tudo vai dar certo, ok? Então, beijo no teu coração. Como vai você? Oferecimento: Spa Terapêutico Cláudia Correia, Hotel Best Western, Docilar Cesta Básica, Ale Bolos e Estúdio 7.